li essa pensagem. Está gravando, Lúcia? Ok. Eu li em Mateus 25, né, sobre as virgens, 10 virgens prudentes, né? Aliás, as 10 convidadas, que são 10 damas, e nessa Bíblia fala 10 damas, algumas Bíblias falam 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, 5 tinham azeite em sua lamparina e 5 não tinham. E também, quem ganhou talentos, um escondeu e os outros fizeram negócios com talentos e ganharam mais. Então, existe segredos para nós estudar a Bíblia. Então, eu vejo o pastor Enoque estudando a Bíblia e ele estuda de uma maneira que ele aprendeu no seminário. E nas aulas passadas, nós aprendemos que a Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica, mas nós podemos ler livro por livro do jeito que ela está, né? Ler livro por livro para conhecer a história de Israel. Por quê? A Bíblia foi escrita para o povo de Israel. Foi escrita do povo de Israel para o povo de Israel. Mas existe também a Bíblia em ordem cronológica. O Vinícius gosta dessa Bíblia, inclusive ele comprou, que está em ordem cronológica. Eu tenho aqui essa Bíblia Peshitta, que é só o Novo Testamento. Ela está totalmente fora de ordem, comparada com a nossa. Inclusive, 1 Pedro, a carta de 1 Pedro está num lugar, aí tem vários livros, depois vem a carta de 2 Pedro. Por quê? Ela está mais ou menos como os livros foram escritos. E a Bíblia Peshitta, ela é traduzida do aramaico. O Antigo Testamento também existe ele na ordem cronológica para quem quiser comprar, que é uma Bíblia só. Então, como estudar a Bíblia? Você pode estudar a Bíblia e pegar um texto, que é fazer um texto expositivo, igual eu acabei de ler, e explicar versículo por versículo. Estudar o assunto versículo por versículo. Também podemos estudar textual. Dentro do texto, você pega um texto que tem ali e compara com vários outros textos que estão na Bíblia que são iguais. Ou temático. Temático, quando você estuda, pega um tema. Por exemplo, eu vou pegar o tema graça e eu procuro todos os temas graça que tem na Bíblia e falo sobre ele. Ou, por exemplo, fé. Eu pego o tema de fé, todos os assuntos que tem fé e falo sobre a fé. Né? Aqui, por exemplo, eu li sobre o noivo, sobre um casamento. Então, eu posso pegar a Bíblia e estudar sobre casamento. E eu aprendi que, estudando esses versículos aqui de Mateus 25, que é mais ou menos como os judeus messiânicos, eles estudam a Bíblia. Como que eles estudam a Bíblia? Eles estudam, na verdade, por porção. Como assim porção? Eles pegam o livro de Gênesis e lê lá capítulo 1, 2, 3. Depois, na outra semana, 3, 4, 5. E aí, dentro desses capítulos que eles leem um assunto, ou assim, vários assuntos que são interligados. Então, eu peguei aqui uma porção bíblica que eles estão estudando agora, parece que já é na 27ª semana, porque eles estudam por semana. Cada semana estudam uma porção. Então, a porção que eles estão estudando a esses dias é Levítico no capítulo 1, aliás, Levítico no capítulo 9, versículo 1, até Levítico do capítulo 11 ao 47. E eu quero ler com você Levítico capítulo 11, no versículo 47. O que diz, né, no versículo capítulo 11,
para vocês entenderem como que os judeus messiânicos, quando eu falo judeus messiânicos, é aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que o Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Redentor, é aquele que veio, que morreu e ressuscitou, porém ele virá novamente. E os judeus messiânicos acreditam que Jesus veio como José sofredor, sofreu, morreu pelos seus irmãos, e ele virá agora como da rei Davi. Ele vem para reinar sobre a terra e estabelecer o seu reino em Jerusalém. Então, no Levítico, capítulo 11, conforme os judeus messiânicos estudam, está escrito assim: Adonai disse a Moisés e a Arão: falem ao povo de Israel, estas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra. Qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido e rumine. Esses animais são consumidos. No entanto, não comam os que apenas ruminam, ou os que possuem só o casco fendido. Por exemplo, o camelo, o coelho, a lebre são impuros para vocês, pois eles ruminam, mas não têm o casco fendido. Ao passo que o porco é impuro para vocês, pois, apesar de ter o casco separado e totalmente dividido, não rumina. Não comem a carne deles, nem toquem suas carcaças, eles são impuros para vocês. De tudo que vive na água, comam o seguinte: tudo que está na água e possui barbatanas e escamas. Quer em mares, quer em rios, pode ser comido. No entanto, tudo que existe em mares e rios são barbatanas e escamas. E todas as pequenas criaturas aquáticas, as criaturas que vivem na água, isso é detestável. Sim, esses serão detestáveis a vocês. Não comem suas carnes e abominem as suas carcaças. Tudo que na água não possui barbatanas e escama é detestável a vocês. A seguinte criatura do ar serão detestáveis a vocês. Não as comam. São algo detestável: a águia, o abutre, a águia pescadora, o gavião, os diversos tipos de bútios, os diversos tipos de corvos, o avestruz, a coruja de torres, a gaivota, os diversos tipos de falcão, a coruja pequena, o biguá, a coruja grande, a coruja chifruda, o pelicano, a coruja de igreja, a cegonha, os diversos tipos de garça e polpa e morcego. Todas as criaturas aladas que enxameiam, que andam sobre as quatro patas, são algo detestável a vocês. Com exceção de todas as criaturas aladas que enxameiam e andam sobre as quatro patas, come as que têm patas articuladas acima dos pés, possibilitando saltar sobre o solo. Como especificamente os diversos tipos de locustas, gafanhotos chifrudos e grilos. Todas as outras criaturas aladas e enxameiam de quatro patas são algo detestável a vocês. Por meio deles, vocês se tornarão impuros. Quem tocar na carcaça deles será impuros até a tarde. Quem carregar qualquer pedaço de sua carcaça lavará sua roupa e será impuro até a tarde. Todo animal com o casco separado, mas não totalmente dividido, ou que não rumina, é impuro para vocês. Quem tocar neles se tornará impuro. Tudo que anda sobre suas patas, dentre todos os animais que andam sobre as quatro patas, é impuro para vocês. Quem tocar em sua carcaça será impuro até a tarde. E quem carregar a carcaça lavará suas roupas e será impuro até a tarde. Estas são impurezas para vocês. Então, se você continuar aqui, o texto fala o que Deus determinou para Moisés para que o povo não comesse. Porque se ele comesse, ele será impuro. Então, esse texto aqui, o povo de Israel lê todo ano, junto com outro texto, se você continuar lendo do capítulo 9, né, ao capítulo 11, vai falar sobre como as pessoas devem se comparecer na presença de Deus. Não pode estar impuro. Como a mulher que ganha filho
deve comparecer na presença de Deus, levar oferta para ficar pura do seu período de mulher. Então, como o casal, né, após deitar-se, tem que se lavar, tem que ficar puro. Então, Deus determina tudo isso para Moisés, porque ele escolheu Israel como uma nação pura e santa. Então, como que é que o povo de Israel estuda a Bíblia? Estuda por porção. Pega vários capítulos e estuda os capítulos da Bíblia por porção. É assim que eles estudam toda a Bíblia. Já estão mais ou menos nas 26 semanas que eles começaram a estudar. Cada semana estuda um grupo, uma porção de capítulos. Porque na época que o Israel começou a estudar a Bíblia, eles estudavam e não tinha capítulo nem versículo. A Bíblia era totalmente um rolo comprido. Então, as porções eram pelos assuntos principais que estudavam. Por exemplo, quando ele começa a ler, por exemplo, Gênesis 12, ele lê do 12 ao 1, ao 17 e 27. Aí para no assunto. E o assunto é o chamado de Abraão, o exemplo de fidelidade ao Deus, né? A chamado de Israel, a certeza que o Criador sustenta o que confia nele. Então, toda aquela confiança, a fé que Abraão tinha, como que ele levou o sacrifício, o filho para ser sacrificado. Então, eles estudam por assunto. E o mais interessante disso é que hoje, os judeus, a estudar por assunto, eles levam os versículos que estão aqui no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aí eles vão lá no livro, por exemplo, de Marcos 7, no versículo 1, no versículo 23, Atos 5, 1, e bate como a pessoa deve estar na presença de Deus. E eu quero ler com vocês aqui. O que está escrito em Marcos, no capítulo 7, no versículo 1? Vamos lá. E os fariseus e alguns mestres da Bíblia, provenientes de Jerusalém, se reuniram com Yeshua e viram que alguns dos seus discípulos comiam tendo as mãos ritualmente impura, isto é, sem realizar a lavagem, porque os fariseus, de fato, e todos os habitantes de Jerusalém mantinham as tradições do ancião, não comer a menos que tivesse realizado a lavagem ritual das mãos. Também, ao virem do mercado, não comiam até terem lavado as mãos à altura do pulso. Eles mantinham muitas tradições, como a lavagem dos copos, potes e recipientes de bronze. Tá vendo aqui? Então, todos os versículos que é estudado está representando sobre a pureza, como se apresentar diante de Deus. E os fariseus, os homens da lei, além da lei que Deus tinha mandado, eles criaram outras. Então, eles tinham tradições. Vamos ver aqui o que fala, por exemplo, no versículo 23. No mesmo capítulo. Porque... Aí Jesus fala assim: o que sai da pessoa, ele continuou, é o que torna impura, porque dentro do coração da pessoa procede de maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, rancor, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Todas essas coisas perversas procedem de dentro da pessoa e a tornam impura. Então, Jesus aqui, ele rebate os fariseus que procuravam
criaram leis além daquelas que Deus tinha mandado, criado, e eles estavam condenando os discípulos de Jesus. Então, como estudar a Bíblia? Por assuntos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O que está escrito em Gálatas 2:11? Vamos ver aqui. O que é Gálatas 2:11? Eu deveria ter pego o versículo para ficar mais fácil, né? Deixado pronto, mas eu não tinha preparado o que eu ia ler. 10, capítulo 6, desculpa, Gálatas, capítulo 2 e versículo 11. E dizer o que fala aqui. Além disso, quando Pedro veio a Antioquia, eu me pus publicamente a ele, porque estava agindo de forma errada. Antes da chegada de certas pessoas da comunidade liderada por Jacó, ele comia com os crentes gentios. No entanto, quando eles chegaram, ele se afastou e se separou, porque temia a facção que favorecia a circuncisão dos crentes. Quer dizer, existe aqui outro ritual de pureza, que era a circuncisão. Então, quem não se fosse circuncidado não podia comer junto com os outros. Então, era ato de pacto de pureza. Então, como estudar a Bíblia? Pelos mesmos assuntos. E eu acho interessante porque os judeus messiânicos, eu estou acompanhando os estudos deles semanais, e é por assunto que eles estudam. Eles pegam todos os versículos da Bíblia, tanto de Apocalipse, tanto de Antigo Testamento e do Novo Testamento, e estuda o assunto, e depois é como se fosse uma discussão, um debate nesse assunto. E a gente entende que Jesus também fez isso, né? Quando ele ia na sinagoga, ele discutia a Bíblia, discutia o Antigo Testamento, tanto que ele leu na sinagoga o livro de Isaías. Então, como estudar a Bíblia igual os judeus messiânicos? Por assuntos, porções, pega uma porção específica do Pentateuco, e todos os versículos que estão tanto nos outros livros que são da Torá, do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento. E eles estudam e fazem um apanhado. Certo? Então, a Bíblia, ela pode ser lida no sentido literal. Como assim no sentido literal? Quando eu leio um assunto, por exemplo, vamos dizer assim, Jesus entrou na sinagoga no sábado. O que quer dizer? Quer dizer que, literalmente, num dia de sábado, ele entrou no lugar de estudo da palavra e foi estudar. Porém, o texto que nós acabamos de ler, que eu li sobre a parábola das virgens, em Mateus 25, não é literalmente um texto onde Jesus vai vir como um noivo, vestido de noivo, e realmente haverá um casamento, mas sim é uma parábola, que existe vários segredos dentro deste texto. E para entender esse texto, nós precisamos entender a cultura judaica. E a cultura judaica não é só judaica, era a cultura do povo da Mesopotâmia, do povo da Bíblia. Do povo da Bíblia, naquele tempo, as virgens, elas ficavam em casa, elas preparavam o seu enxoval, o noivo vinha na casa do pai, pedia a noiva em casamento, ele dava um presente para ela, como significando que ela estava noiva. Geralmente esse presente era um véu para colocar na cabeça. E ela estava comprometida com ele. E quando ela estava comprometida com ele,
ele ia preparar uma casa, geralmente no terreno do seu pai. Ele construía essa casa. Quando a casa estava pronta, ele avisava para o pai: pai, estou pronto. E o pai dele dava ali a ordem: vá buscar a noiva. O pai, o dia e a hora que o pai dava a ordem, ele vinha. Então é assim que Jesus vai vir buscar a noiva. É assim que ele vai vir. Vai ser de surpresa. A hora que Deus disser para Jesus, vá buscar a igreja, ele vem. As trombetas vão tocar. E aí, quem estiver preparada, quem estiver com azeite, quem estiver cheio do Espírito Santo, quem tiver a palavra, porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, quem estiver preparado vai entrar para as bodas. E aí entra o segredo. Quem é a noiva? Durante tanto tempo, durante a igreja, se fala que são 10 virgens, como se fosse 10 casamentos. Jesus vai casar com 10? E não é assim. A noiva é Israel. As virgens significa as nações que estão preparadas para assistir o casamento de Jesus com Israel. Então, Jesus vai vir buscar a noiva e quando as virgens, ou seja, as damas de honra que estiver com seu azeite na lamparina, vai entrar para as bodas do Cordeiro. Muitas vezes eu entendia que Jesus é o cabeça e a igreja, toda a população é a noiva. Mas depois, sobre a ótica judaica, eu fui entender que Jesus é o noivo, nós que somos convertidos a ele, somos os convidados do casamento. E a noiva é Israel. E os convidados do casamento só entrarão nesse casamento se tiver azeite suficiente, ou seja, estar alerta, preparado. E aí, eu entrei em mais um detalhe. Paulo fala que Cristo é o marido e a igreja é o corpo. Ele faz outra comparação. E quando Paulo lê esse texto, que Cristo é o marido e a igreja é a noiva, é bem interessante esse texto, porque Paulo termina o texto dizendo que ele não está falando de casamento, ele está falando de igreja. Ele fala que o marido é a cabeça, que a mulher deve honrar o seu marido, deve amar o seu marido, deve servir o seu marido. E ele termina falando assim, eu não estou falando de casamento, eu estou falando da igreja. Ou seja, ele está falando do reino espiritual. Então, Efésios capítulo 5, versículo 32. E também em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. O corpo, a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas ele tenha a preemência. Aí em Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio e salvador do corpo. Grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, a igreja vai participar da festa do casamento. As damas de honra são os gentios arrependidos, as nações. E na Israel é a noiva. E nós vamos assistir Israel se converter a Cristo, assistir Israel aceitar este casamento. Nós estamos vendo nos dias de hoje o assunto do mundo
está em Israel e Irã, estamos vendo o momento que Israel vai se converter totalmente a Deus. E aí entra um outro segredo sobre Cristo. Cristo fez um pacto com a noiva. E quando a noiva, ou a Israel, trai esse pacto, lá no Antigo Testamento, Israel é considerada adúltera. Adulterou, porque deixou de servir a Deus para servir aos outros deuses. E nós temos esse fato com o povo de Samaria. Quando Samaria, lá no livro de, deixa eu ver aqui, se não me engano foi, deixa eu ver, Samaria, livro de Reis, conta que os samaritanos, eles aceitaram, deixa eu ver se eu anotei aqui, gente, só um pouquinho. Onde eu coloquei? Tá. Eu não anotei. Samaria, lá no livro de Reis, conta a história que os samaritanos, eles adoravam 5 deuses. Por que 5 deuses? Porque o povo foram exilado, trouxeram outros povos para viver naquele país, e os povos que ficaram de Israel se misturaram e começaram a adorar outros deuses. Quantos deuses eles adoravam? 5. Eles tinham imagens pequenas que representavam deuses de cada nação que vieram morar junto com eles. E Samaria se corrompeu. E por causa disso, eles eram considerados Israel, ou seja, o reino do norte, e eles foram espalhados pelo mundo inteiro. O mundo inteiro. E esse povo de Samaria, eles eram considerados descendentes de Efraim. E Efraim era quando Israel colocou a mão sobre a cabeça de Efraim e Manassés. Ele deu a bênção maior para Efraim, que era o filho menor de José, e a bênção maior para o filho menor e a bênção menor para o filho maior. E José repreendeu, não assim, meu pai. E ele disse, eu sei, eu sei. Mas ele profetizou que Efraim seria como as multidões de peixes dos mares, que os descendentes de Efraim seriam tantos quantos os peixes dos mares. Quem pode contar os peixes? Ninguém. Então, o povo de Samaria foram espalhados, mas ficaram alguns remanescentes. Quando Jesus encontrou a samaritana no poço de Jacó, ele fala para ela assim, tivesse 5 maridos, e o que tem não é teu. E eu fiquei, minha mente bugou, minha mente deu assim, quando eu compreendi que esses 5 maridos não são maridos de verdade. Eram 5 deuses. E por que Jesus fala para a samaritana que ela tinha 5 maridos? Porque o marido era considerado o dono da pessoa. Igual em Israel, quando uma mulher casa, o marido é o dono de Israel. A palavra marido, esposo em hebraico, significa meu dono. Eu também fiquei chocada quando saber que marido significa meu dono em hebraico. Mas é assim a cultura da Mesopotâmia. É a cultura daquele lugar. E Jesus falou para ela, você tem 5 donos, ou seja, você tem 5 maridos. Você tem aliança com esses 5 deuses. E agora o Deus que você segue ainda não é o seu, porque você não o segue como é. Aí ela fala assim, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar como é a adoração. Aí Jesus explica assim, ele fala, eu sou o Messias. A hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, ele está falando ali de adoração.
Marido significa o Deus que ela adora. E o mais interessante ainda nesse texto da mulher samaritana, que ela provavelmente era uma mulher solteira. Por que solteira? O costume de Israel, quem ia buscar água no poço, eram as jovens solteiras, que não eram casadas. E as casadas ficavam em casa, cuidando das panelas, da comida, dos filhos. Então, provavelmente, essa samaritana ela era solteira. E ela nunca teve um marido. E Jesus estava se oferecendo para ser o marido dela espiritualmente, ou seja, venha me servir. Eu sou o Messias, estou lhe ensinando que os judeus sabem como adorar a Deus. Então, mais uma vez aqui, casamento, esposo, significa pacto, significa aliança. Muito diferente do que nós compreendemos. E a mesma coisa, nós podemos dizer que Cristo é a cabeça e Cristo é o Redentor. Para nós entendermos sobre como era o casamento naquela época, nós podemos ler o livro de Ruth. Ruth teve a história de Ruth conta a história de Noemi, né? Que foi para uma cidade longe, quando ela volta, ela precisa ser redimida. E o que é redimida? Redimida tinha que ter um homem, tinha que ter um marido, para dar um nome a ela e o retorno à posse da terra. Então, pacto significa ali você ter um homem para te representar, ter um pacto ou uma aliança. E Jesus é o nosso marido, o marido da igreja, que vem nos redimir. Então, por isso que é o Redentor. Nós perdemos o direito à herança, o direito a ser filhos de Deus. E Jesus veio como o marido para nos redimir, nos fazer voltar à casa do Pai. Então, o que nós podemos entender? Que estudar a Bíblia pode ser por assunto. E por que eu li lá o assunto de Levítico no capítulo 11, que fala sobre comida? O povo de Israel, até os dias de hoje, até eles estudam a Bíblia e ele fala assim: se eu estiver morrendo de fome, se eu precisar comer e não tiver o que comer, eu posso comer rato, eu posso comer porco, eu posso comer jacaré, eu posso comer peixes que não têm escama, que não há problema nenhum. Porém, se eu tenho que comer, eu devo guardar os mandamentos da comida, comer alimentos somente puro, como está em Levítico, porque a minha alma vai se elevar e o meu entendimento nas escrituras sagradas, ele será mais apurado, será mais elevado. Quando eu compreendi isso não tem nada a ver com salvação. Eu passei a me resguardar de comer esses alimentos que são proibidos. Eu consigo fazer 100%? Eu acredito que ainda não. Mas eu procuro fazer. E esse é um segredo que, depois que eu passei a me fazer jejum desses alimentos, ou a tirar mesmo da minha vida, o meu entendimento na palavra se abriu. Eu comecei a ter entendimento, como eu acabei de explicar para vocês, sobre a mulher samaritana, sobre o casamento de Cristo com a igreja, sobre o nosso Redentor está representando em Boaz. Boaz foi o Redentor, como Cristo é o nosso Redentor. Eu não entendia. O meu entendimento começou a abrir. E tem outros entendimentos que eu comecei a compreender, que não vale agora falar agora, não é o momento. Que depois que eu tive essa compreensão, a minha alma ficou mais calma. Eu tinha muita ansiedade sobre quando Jesus vai vir, quando vai arrebatar a igreja, quem é o anticristo, o que vai acontecer com o fim do mundo. E depois que eu comecei a compreender certos assuntos da Bíblia,
eu tranquilizei. E assim, tá tendo tanto coisas na internet que tá para acontecer tantas coisas ruins, mas a minha alma está tranquila. Eu estou serena, porque o entendimento da palavra para a minha vida é outro. Então, como estudar a Bíblia? Ler todinha. Ler por assunto. Ler por tema, estudar por tema. Ou se aprofundar mais como o povo de Israel estuda. E existe um outro estudo ainda que eu não sei fazer, que Israel estuda pelas letras hebraicas. Cada letra tem um significado. E além do significado, tem um número. Então, a palavra, se eu não me engano, é Yeshua, se não me engano, Adonai. Essa palavra, ela tem significados, e um significado dessa palavra é madeiro, prego, madeiro e prego e mãos. Então, o nome de Deus oculto na Bíblia, quando ele vai ver o significado de cada letra, é mão, madeira e prego. Exatamente como Cristo foi crucificado. A mão na madeira, pregado com um prego. Então, o povo de Israel estuda a Bíblia de uma maneira mais elevada. E cabe a nós procurarmos esse entendimento, porque nós não conseguimos superar eles no entendimento. Então, os cristãos messiânicos, ou seja, os judeus messiânicos, acreditam tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E as porções que eu acabei de falar para vocês aqui, que eles ensinam, eles estão distribuindo na internet para quem quiser aprender. E é muito importante nós estudarmos por porções, estudarmos por as letras, porque eles ensinam de maneira espetacular. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Já deu 1 hora, né? Falando não. 50 minutos ou 45 minutos. E aí eu queria saber de vocês alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, de comentar. Ô, pastor, eu achei espetacular esse entendimento, essa dissecação da parábola das 10 virgens. Faz muito sentido o que você disse. Realmente é como se explodisse a cabeça quando eu ouvi. Muito interessante. Mas eu queria saber se você teve uma outra interpretação da parábola do talento. Porque eu acho estranho. A gente prega, a gente fala como se Deus representasse essa figura que quer que multiplique os talentos. Mas aí o servo fala que o Senhor é alguém que planta, que colhe onde não semeia, que tem esse comportamento, entre aspas, vil. É estranho levar Deus como essa figura. Eu não sei. O que você acha dessa parábola? Olha, eu pego para mim que, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou granjeando talento. Então, eu estou fazendo a minha parte. Então, a pessoa que vem à igreja, que se converte a Cristo e ela não quer fazer nada para Deus, ela está escondendo o talento dela. E ela será cobrada. Então, é bem triste, porque essa do talento, ele fala que será lançado nas trevas, né? É muito pesado isso. Muito pesado. Mas eu entendo que eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso... o que eu aprendi... Eu não sei cantar, então eu não posso cantar. Mas eu canto aqui, o Vinícius até tampa os ouvidos. Mas eu sei falar da palavra. Eu sei... testemunhar, eu sei orar pelas pessoas. Então, eu estou granjeando, eu estou passando o que eu sei. Então, eu acredito que essa palavra é muito dura, mas, por exemplo, ser líder de um pequeno grupo é talento. Orar por alguém é talento. Pregar para alguém, evangelizar é talento. Cuidar da igreja é talento.
até quem limpa a igreja, quem faz a organização, é talento. Então, é isso que eu penso. Mas, ô pastora, desculpa, rapidinho. Nessa parábola, você tem alguma interpretação além dessa normal que a gente já tem? Quando se Não, fala da figura de Deus, é não, esse o sentido da não, pergunta. não. Então, eu não tenho. Inclusive, eu não ia ler ela, nem sei por que eu li. Entendeu? Porque eu ia falar só sobre pacto e casamento, né? E só que a palavra de talento, ela leva muito sobre a terra fértil, né? Quando planta, dá frutos 100, 50, 30, sabe? E aquela que não tem o talento é como se morresse. Ficou só ali e não frutificou. Entendi. Bom, de toda maneira, excelente o estudo, viu? Vou deixar pro povo falar. Ô, Lúcia, Oi. Lúcia, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu acho que talento é o mesmo significado dos dons, né? Quando a gente tem os dons, a gente tem que aperfeiçoar. Se você aperfeiçoa o seu dom, você tem dom, é que nem fala, a mulher adora, ela costurava, fazia as vestes, fazia tudo, aquilo ali para ela era um dom, né? Então, quem tem o dom da palavra para pegar, tem que aperfeiçoar, estudar, procurar direitinho para poder ensinar. Que aquele que ensina, ensina com sabedoria. Aquele que exorta, exorta com sabedoria. Então, eu acho que os talentos significam dom, a mesma coisa. Você não acha? Sim, eu acho, mas eu já vi uns judeus messiânicos falando que eles vivem isso na prática. Eles guardam dinheiro, eles multiplicam o dinheiro deles na prática também, não só espiritualmente. Ah, tá. Entendeu? Também eles vivem na prática, não guardam, não gastam tudo o que tem, são econômicos, porque na hora do aperto, isso daqui é. Por que Jesus fala muito isso? Porque os judeus eram banqueiros. Os judeus, até hoje, eles são banqueiros, eles entendem muito sobre juros, sobre Economia, granjear com né? juros. Isso. Hum, Agora, eu, Lúcia, fiquei mais impactada, porque eu sempre preguei que a mulher samaritana era uma mulher adúltera que tinha 5 maridos. E quando eu descobri que não é marido e são ídolos, 5 ídolos diferentes, eu fiquei assim, de boca aberta. é, Mais verdade. alguém quer comentar? Todo mundo já sabia tudo? Nada de novidade? Bom, na verdade, eu preparei isso aqui mais para o Júnior, que perguntou, mas ele não apareceu. Vai ficar gravado. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já sabia que a mulher não era a mulher samaritana, não era uma adúltera, mas sim espiritualmente? Não, eu não sabia. Eu não sabia. Aprendi. Também não. Para mim foi novidade. Mas foi bom a explicação. Gostei. Eu também não sabia, pastora, e está aqui, não está anotado, mas eu vou anotar agora, já estou aqui na frente à mesa, já vou anotar já. E foi muito bom aprender essa parte aí, tá? Mas eu acredito que a senhora falou aí para o Júnior, mas não, acredito que foi completamente para eu, assim, para mim, essa parte aí dos dons, aí dos talentos, né? Porque a gente se depara com diversas pessoas que, assim, o Inóquio aí suspeito de falar, no nosso PG nós tivemos algumas conversas, foi muito bom, foi uma confraternização e foi muito bom, um PG diferentaço, mas foi um grandiosamente para a gente aprender. E a gente não colocando ali nomes de pessoas, não, mas ele sabe de quem eu estou falando ali, eu não vou ficar precisar colocar nomes, mas a gente se depara com pessoas que, se entender essa questão dos talentos, que é muito pesado você pegar os seus talentos
usar de maneira imprópria, não usar eles, você esconder eles e não usar para o crescimento, ele pararia, ele fazia uma verdadeira conversão. Ele fazeria, vamos colocar, ele reformularia, reiniciaria tudo de novo na sua trajetória. Porque ele é muito pesado nessa questão aí, entendeu? Então, eu, graças a Deus, assim, nessa questão, eu aprendi nessa questão aí, porque eu ouço na parte de talentos desde a minha escola dominical. Entendeu? Então eu tenho isso comigo, que eu tenho que colocar o talento que Deus me deu, por mais que teve um período que eu ali tentei seguir em outra trajetória, mas hoje eu estou e eu quero colocar ele sempre em prática. E não é diferente de pessoas que têm isso que está próximo comigo, tem o chamado para evangelista, e não faz nada de evangelista. Você não vê nada disso de evangelista, não evangeliza. Pelo contrário, vive constantemente assim, tirando as pessoas ao seu lado. Entendeu? E eu fico triste com essa questão, fico triste com isso. E já tive a possibilidade de chegar, colocar para ele, exortar ele, mas parece que ali aprende no momento, mas depois volta a fazer a mesma situação, entendeu? Então eu fico muito triste com isso, que não entendeu esta forma que ele será lançado fora de uma maneira assim, né? Que não vai chegar a encontrar salvação, porque ele tem um chamado e ele não usa ele da maneira correta, entendeu? Então eu fico triste com isso. Ok, Marcelo. É que nós temos que entender que nós trabalhamos para Deus, né? Não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o nosso líder. Nós trabalhamos para Deus. Exatamente. Eu acredito assim, para mim finalizar a minha fala, a pastora e os demais, o cargo eclesiástico, ele é fabuloso, eu fico radiado até hoje com a minha posição, meu cargo eclesiástico na igreja, isso sem dúvida nenhuma. Aquele dia foi emocionante para mim e eu tento fazer cada vez mais assim, se aperfeiçoar ele. Mas o que eu vejo nessa questão do evangelista, ele alcança esse cargo eclesiástico e pronto, acabou. Aí para ele já alcançou, para ele tá tudo bem e assim vai. Eu fico triste com isso, que é uma responsabilidade muito grande, né? De um cargo de evangelista e você para ali, encontrou ele e não faz mais nada. Eu fico triste com isso, né? Amém, amém. Então, outro assunto que eu acabei não falando foi que a Bíblia tem muitos segredos. Quando Jesus mandou os discípulos lançar a rede do lado direito do barco, ele mandou lançar e depois que eles pescaram, ele disse para os discípulos que eles seriam pescadores de homens, né? E o símbolo da igreja é um peixe. Então, é interessante que tem muitos segredos na Bíblia. E a tribo de Israel, que é a tribo do norte, que foi espalhada pelo mundo inteiro após o pecado de Salomão e o seu filho, que foi mais pecador ainda, que foi aí que entrou o pecado de Samaria, dos 5 deuses, e foram espalhados pelo mundo inteiro. Em Ezequiel, Deus fala que vai reunir na mão de um varão de Judá essas tribos que foram espalhadas pelo mundo inteiro. E quando ele reunir, nós vamos ver esse casamento de Israel com Cristo. E nós somos os peixes que Cristo reuniu. Nós somos os peixes. E nós estamos passando, agora se você vê, nós estamos passando da era de peixe para aquário. O mundo está entrando numa rotação para aquário. Isso é para uma outra história. Então, dá a entender que é hora de ser recolhido esses peixes, de se ajuntar novamente. Então, o segredo bíblico é muito grande quando a gente estuda numa outra perspectiva. Amém? Então é isso. Gostaria de saber se tem mais alguém. Se não tiver, nós vamos fazer a oração final.
Eu tinha até pedido para o Vinícius fazer essa oração, não sei se ele pode. Alguém quer falar alguma sim, coisa? pode deixar. Alguém quer falar? Não? Então tá bom. Hoje não entrou Nazaré. Não, Nazaré não entrou Alex. Nazaré tá aí, né? Nazaré? Quer falar alguma coisa? Eu estou ouvindo hoje mesmo. Então tá bom. Francisca? Não, pastora, só ouvi. Tá bom. Então vai lá, Vinícius, pode orar, agradecer. Ok. Graças a todos, vamos estar orando para a gente estar finalizando. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a ter a prática, Senhor, de estudar a Bíblia. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a entender, a destrinchar, a dissecar cada parte do texto. Pai, nos ensina a nos voltar, Senhor, para Ti com os olhos verdadeiros, com a intenção correta, Senhor, a cumprir nosso chamado, a não esconder os nossos talentos, não esconder aquilo que temos, ó Pai, em nome de Jesus, que a gente possa cumprir cada função que foi designada para nós, ó Pai, assim como cada um foi chamado, com cada um que está aqui, Senhor, fazendo os seus afazeres e entendendo que tem um propósito, uma missão muito maior, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, e que possamos fazer isso com alegria, ó Pai, em nome de Jesus, com vontade e disposição, coloca à disposição para a gente fazer a sua boa obra, Pai. Em nome de Jesus, para que a gente não venha, Senhor, esconder aquilo que temos em nosso coração, Senhor, que não possamos, ó Pai, em nome de Jesus, esconder, Senhor, as nossas feitorias, aquilo que o Senhor depositou sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor conta com a gente, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, não precisa da gente, mas conta com a gente. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por esse estudo e que isso venha, Senhor, frutificar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tá mutada. Amém. Tá mutada. Pastora, você tá com o microfone fechado. Meu Deus. Ela deu Eu esqueci de abrir meu microfone. Não é culto? Não é culto, né? Mas foi um estudo. Não é culto, esses livros. Mas eu vou dar a bênção apostólica, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce e eterna